Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Romelu Lukaku. O Lukaku de saída da Inter, ele deve ser anunciado pelo Chelsea nos próximos dias, pelo menos é o que se espera, é o que se fala. Mas antes mesmo do anúncio, aí eu pretendo fazer um vídeo exatamente sobre o Lukaku no Chelsea, acho que a gente dá para separar em duas partes. A gente pode falar nesse primeiro sobre a saída do Lukaku, a perda do Lukaku, olhando do ponto de vista da Inter. Porque isso traz um baque muito grande do ponto de vista de ambição esportiva, do ponto de vista de transformação e choque, né, de colisão mesmo, do ponto de vista de projeto de uma temporada para outra. Isso já tinha começado lá atrás, né? Eu gravei vídeo quando o Conte saiu da Inter e a Inter acabou indo ao mercado para contratar o Simone Inzaghi. Eu gravei dois vídeos aqui sobre esses assuntos, um sobre a saída do Conte especificamente, outro sobre a contratação do Simone Inzaghi, a tentativa de manter minimamente uma estrutura tática com alguns dos princípios, embora não com um treinador consagrado como é o Conte. Mas a saída do Conte deixava várias perguntas no ar. O que aquilo representava para a Inter do ponto de vista do que viria pela frente? Qual que era a mensagem que passava daquilo ali? Era a mensagem de que se o Conte não quis continuar na Inter, depois de uma temporada em que o time atingiu um nível tão alto, conseguiu voltar a ser campeão italiano, né? A Inter foi campeã e a Inter com o Conte conseguiu subir um degrau que há muitos anos a Inter estava tendo dificuldade para avançar. A Inter passou 8 temporadas terminando entre a oitava e a nona posições aí do campeonato italiano. Então foi uma década de uma Inter intermediária no campeonato italiano, o que evidentemente está aquém das expectativas, das exigências, do tamanho, da tradição da Inter. E a Inter conseguiu subir esse degrau. Conseguiu subir esse degrau a partir de um time que cresceu coletivamente, muito a partir do trabalho do Conte, que é um treinador muito competente nesse sentido, e o Lukaku era o grande símbolo disso dentro de campo, do alto nível atingido na temporada passada. Então olha o tamanho desse baque. A gente está falando do cara que era o organizador de um projeto, como um grande estrategista, um treinador que consegue atingir resultados muito rapidamente, como é o Antônio Conte como treinador, e a Inter estava com a cara dele, e até como eu falei lá na época da saída, não passava a sensação de um trabalho já esgotado, de um trabalho que tinha atingido o seu máximo e que dali para frente seria ladeira abaixo. Não, pelo contrário, parecia um trabalho ainda em construção, ainda prestes a atingir o topo, o que significa que a Inter poderia se manter no topo do futebol italiano nos próximos anos, por mais que o campeonato tenha sido dificílimo nesses últimos anos, que o campeonato tenha crescido muito em termos de qualidade, de competitividade nesses últimos anos, mas dava para enxergar com continuidade a Inter se colocando ali como o time a ser batido, como favorito para a próxima temporada. Só que aí vem a janela de transferências, aí vem a necessidade por parte do grupo que controla a Inter, e aí vem a mensagem de que a Inter precisaria fazer caixa, precisaria vender jogadores. Por conta disso, o Conte não permanece. A Inter vende o Achraf Hakimi para o PSG. Termina aí, uma grande venda foi feita. Na sequência vem o Lukaku. Acho que o Lukaku acaba sendo ali o ponto definitivo para a gente olhar para essa janela da Inter, para olhar para essa virada de temporada da Inter como uma virada catastrófica, como uma virada que faz a Inter regredir vários anos. A Inter passou anos tentando chegar ao nível que conseguiu enfim chegar. E os grandes nomes desse mais alto nível da Inter na última temporada foram Antônio Conte e Romelu Lukaku. E aí, numa mesma janela, os dois saem por motivos diferentes, mas indiretamente os mesmos motivos. O que vai ser da Inter na próxima temporada? Quantas casas a Inter está voltando? Qual vai ser o real nível que a Inter vai conseguir competir? É claro, a gente ainda precisa ver qual vai ser a reposição, qual vai ser, se mais alguém vai sair, né? Nos últimos dias muito tem se falado, especulado até sobre o que vai ser o próximo passo da janela. O Corriere na Itália chegou a dar que a Inter estaria disposta a aceitar propostas por qualquer jogador que tivesse proposta nesse momento. Aí veio a história do Lautaro podendo se transferir, de repente, para o Tottenham, que não avançou, pelo menos por enquanto. É uma Inter com sensação, com aparência de liquidação. O que eu particularmente acho muito triste do ponto de vista de um ressurgimento de um time como força. A Inter tinha conseguido se colocar novamente como uma das forças da Itália, a força na temporada passada, e a Inter estava num caminho muito natural para virar uma das forças do continente. O futebol da Inter na temporada 2020-2021 foi de um dos melhores times da Europa. Foi uma temporada que ficou aquém em termos de resultados em competições europeias. Fato. Mas eu tô falando do termômetro da avaliação do todo. E, sendo assim, me parecia natural que a Inter conseguisse, nos próximos anos, competir melhor também na Champions.
que seria um objetivo também. Mas antes mesmo desse objetivo continental, olhando do ponto de vista local, do ponto de vista nacional, a Inter estava com um caminho bem desenhado, com uma estrutura de time montada, seja pelo ponto de vista tático ou pelo ponto de vista técnico, pelas peças que ali estavam, pelo encaixe dentro da maneira de jogar. E o Lukaku representava muito isso, né? O Lukaku foi um dos jogadores mais agradáveis de ver jogar na temporada europeia 2020-2021. E o salto que o Lukaku deu na Inter também foi muito relevante. O Lukaku atingiu o auge da carreira com a camisa da Inter. A ideia, o encaixe numa dupla de ataque, casou perfeitamente com as características. O encaixe dele com o Lautaro funcionou muito bem para os dois. O Lukaku virou uma máquina. Ele já era uma máquina fisicamente, sem dúvida alguma. Ele já era um jogador que mostrava sinais disso? Sim, desde adolescente, desde lá do início de carreira. Um jogador de uma enorme potência física, de uma enorme capacidade para gerar problemas para as defesas. O Lukaku já tinha mostrado que era um 9 capaz de arrancar pelos lados do campo? Sim, inclusive lá nos tempos de Chelsea lá atrás, quando ele é emprestado, por exemplo, no West Bromwich, ele claramente era um jogador que causava estragos quando caía pela ponta direita. O Lukaku foi um jogador fantástico na última temporada europeia com a Inter. Ele era o cara, e não por acaso foi o melhor jogador do campeonato italiano, e foi mesmo. Ele era o cara que, acionado com o campo para correr, era quase imparável. E ele poderia ser o cara para receber a bola perto da área ou no meio campo. Se ele recebe no círculo central e consegue girar para colocar de frente, vai ser difícil parar se ele engrenar uma terceira, quarta, quinta marcha ali. Então, é uma perda muito grande para a Inter, é um baque muito grande para um projeto. Na verdade, agora, qual é exatamente o projeto? É uma dúvida que fica no ar. Para onde vai essa Inter? Pelo que vai brigar a Inter nessa próxima temporada? Isso ainda é uma grande incógnita. Pode ser que a Inter consiga achar bons substitutos, pode ser que a Inter mantenha um bom nível competitivo, pode ser até que a Inter consiga brigar por título. Vamos ter que esperar para ver. Mas os sinais da virada de temporada são todos terríveis, péssimos para a Inter. E, indiscutivelmente, o time sai pior, sai enfraquecido. E sai tentando fazer caixas para os seus proprietários, que também estão muito pressionados pela torcida que está vendo esse processo, né? Porque o torcedor da Inter acompanhou anos muito ruins, na esperança de que em algum momento a Inter fosse virar essa chave e permanecer lá em cima. Quando virou a chave, parece que corre o risco de descer a ladeira de novo, o que é muito triste do ponto de vista da Inter e do ponto de vista do campeonato italiano. Acho que perde uma grande atração também, duas, né? Perde a atração que era a Inter do Conte e perde a atração que era a Inter do Lukaku. Então, de uma vez só, o campeonato e o clube perdem muito com essa saída, com essa venda, com essa administração, com esse momento da gestão do Grupo Suning, do Zhang, né? Já era algo que vinha se arrastando há algum tempo, muitos falavam sobre o tamanho do impacto que teria na janela. Eu acho que não poderia ser maior para a Inter. Não dava para pensar num prejuízo maior do que as peças que a Inter acaba perdendo nessa virada para a temporada 2021-2022. Vamos esperar para ver, a temporada vai começar, a gente vai ver essa Inter em campo, a gente vai ver o início de trabalho do Simone Inzaghi, a janela de transferências ainda tem algumas semanas pela frente, então a gente ainda tem capítulos pela frente para entender exatamente qual vai ser o estágio da Inter na largada da temporada, e aí claro que isso vai virar assunto por aqui também. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto nos comentários e até a próxima. Aliás, em breve faço o vídeo também do Lukaku aí, do ponto de vista da chegada dele no Chelsea, que é um grandíssimo reforço, sem dúvida alguma. Um abraço.